Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias, tendo a Bíblia na mão, pensando do ponto de vista de um cristão. A notícia, certamente, que está a tocar-nos, não somente por estar nas notícias, mas por envolver as nossas casas e as nossas famílias, é o reinício do ano letivo. Este ano, o reinício do ano letivo está envolvido com a pandemia, porque depois de 2 confinamentos em que os miúdos tiveram que ir para casa e os menores e maiores, os jovens universitários também, tiveram que fazer os seus cursos à distância, discute-se muito quais são as medidas a usar nas escolas, se a vacinação deve ser obrigatória ou não, quer de professores, quer de alunos, se vamos ou não vacinar, se calhar, crianças mais novas, já chegamos até aos 12 anos, já agora pode-se perguntar, então por que não vacinar os mais pequeninos ainda? Se vai ou não haver uma terceira dose de vacina, e neste momento já se diz que vai haver uma terceira dose para um grupo específico, é o caminho para percebermos que daqui a pouco vão nos dizer que é preciso dar a terceira dose a toda a gente. E já agora eu aproveito para dar uma pequena resposta, porque quando falamos pela última vez a respeito de vacinas, houve quem questionasse se, digamos, esta vacina ou o número atribuído quando tomamos a vacina teria alguma coisa a ver com a marca da besta, com a marca do anticristo do Apocalipse. Bem, não vou entrar em pormenor nisto, apenas dizer que o Apocalipse é um livro simbólico e deve ser entendido como tal. O número da besta, o 666, não significa necessariamente um número e não significa necessariamente uma marca visível. Nós hoje já estamos todos identificados por números. Temos número de identificação fiscal, temos o número de utente, temos o número do cartão do cidadão ou do bilhete de identidade. São números e mais números, portanto, qualquer uma destas coisas poderia ser usadas para interpretar. A marca da besta terá a ver, certamente, com a infidelidade, com a incredulidade, com uma vida ímpia que se afasta daquilo que é o princípio de Deus, mais do que um número ou uma marca física. Não deve o cristão ficar preocupado em tomar a vacina e estar a ser contaminado com aquilo que é a marca do anticristo. Isto não vai acontecer de forma involuntária. Aqueles que a tomarem a marca da besta irão tomá-la de forma voluntária, irão escolher ter esta marca nas suas vidas, assim como o crente escolhe ter a marca do Senhor Jesus e escolhe viver com Cristo na sua vida e ter a presença do Espírito Santo. Bem, o que marca neste momento a discussão a respeito do início das aulas é esta questão, a vacina, os distanciamentos, como é que o ano letivo vai correr. E, no entretanto, não se fala de algo muito importante que é o regresso às aulas e o regresso às aulas de cidadania. Mais uma vez, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos vão ser submetidos na escola a ensino ideológico, com todo o poder e a autoridade do governo por trás, tomando uma medida que é anticonstitucional, porque a nossa Constituição diz que o ensino não pode ser programado de acordo com ideologia ou religião. Se nós disséssemos que vamos passar agora a ensinar as crianças nas nossas salas de aula a rezar ou a orar a Deus ou a decorar o Pai Nosso, toda a gente ia dizer, mas isso é cristianismo, não se pode impor, e as outras religiões. Mas podemos perfeitamente impor ideologia de género, podemos perfeitamente impor a agenda do movimento homossexual LGBTQI+, mas não podemos falar a respeito daquilo que é o princípio de Deus. Porquê? Se a percentagem daqueles que teoricamente creem em Deus e aceitam o cristianismo neste país é infinitamente maior, é muitíssimo maior do que aqueles que eventualmente fazem parte deste lobby. Bem, até onde é que isto vai correr? Para que caminho segue isto? Podemos olhar para os países à nossa volta. Portugal gosta imenso de estar na vanguarda de todas estas mudanças, mesmo que elas não sejam positivas. E mudar, devemos sempre lembrar que pode ser para bom, mas também pode ser para mau. A Escócia, relativamente não é perto, ou seja, que faz parte daquilo que é a nossa influência em termos de União Europeia, já estabeleceu que em sala de aula, em escola, crianças desde 4 anos de idade podem optar pelo nome e pelo género. O miúdo, se não quer mais ser chamado de João ou Manuel, ele pode escolher ser chamado de Maria ou de Sofia. E ele pode escolher ser tratado deste género, assim como pode usar a casa de banho que lhe apetecer. E estamos a falar de crianças a partir dos 4 anos de idade. Já sabemos o quanto isto está a criar confusão no que diz respeito àqueles que têm mais idade. Já temos relatos e mais relatos de homens que, tendo sido presos, alegaram serem mulheres transgênero e, sendo levados para prisões femininas, acabaram por aproveitar a oportunidade para violar colegas de quarto.
No entretanto, estas notícias vão passando em rodapé e nós continuamos a permitir que se force sobre nós um ensino que é deletério, que é maligno, que vai fazer mal às nossas crianças. Crianças com 4 anos, crianças com 12 anos, jovens com 18 anos têm capacidade realmente para tomar uma decisão tão séria. Quando falamos em crianças, estamos a falar de algo tão dramático quanto depois impedir a sua puberdade, que é o que está a ser feito em muitos lugares. São dadas injeções hormonais para impedir que o corpo tenha o seu desenvolvimento natural. E aqui esta é a questão. Será que o mundo em que vivemos não percebe que estamos a ir contra a própria natureza? Ficamos muito indignados porque estamos a destruir o planeta, mas estamos a permitir que dentro da própria raça humana, dentro do próprio ser humano, nós o prejudiquemos através de tratamento que é extremamente ruim para o corpo. A Associação de Pediatras dos Estados Unidos levantou-se terminantemente contra estes procedimentos, porque tudo aquilo que nós temos justifica e prova cientificamente que as pessoas que foram submetidas a esse tipo de tratamento, e já existe, infelizmente, uma quantidade significativa, ficam muito mais dadas à possibilidade do suicídio, 4 vezes mais do que a população normal, com imensas alterações a nível psicológico e com o seu organismo muito mais susceptível a doenças, a cancros de vários tipos diferentes, uma expectativa de vida extremamente reduzida. Nós não olhamos para isto. Achamos que é bonito e é moderno, nós vamos dar liberdade às nossas crianças para tomar estas decisões. Não, não podemos fazer isto. Isto é algo que não é aceitável. Isto é confusão total na cabeça das nossas crianças. Isto é um prejuízo absoluto. E será que isto vai ser considerado discurso de ódio? Capa do jornal dizem-nos que o governo está procurando alterar o Código Penal, mudando o artigo 240 para permitir que sejam expulsos da função pública e dos cargos de docente, por enquanto. Depois virão outros. Todos aqueles que forem encontrados com discurso de ódio. E a pergunta é, discurso de ódio, mas o que é discurso de ódio? Se alguém diz que é preciso eliminar os homossexuais, certamente é um discurso de ódio. Se alguém diz que esta não é uma forma normal, quando nós olhamos para a natureza humana de forma simples, basta olhar para o corpo do homem e da mulher e para aquilo que é a reação natural da esmagadora maioria da população, dizemos que não é algo comum e natural, isso é um discurso de ódio. A Bíblia nos ensina que nós devemos aceitar as pessoas e devemos reconhecê-las. A Bíblia nos diz que Deus permite que o homem faça a sua escolha. Se Deus permite, quem somos nós para impedir que as pessoas o façam? O que a Bíblia também diz é que nós não devemos impor as nossas escolhas aos outros. Até o Senhor Jesus, sendo Deus e tendo vindo à Terra de forma sacrificial para morrer pelo homem, Ele não forçou ninguém, Ele fez um apelo: se alguém quiser vir após mim, siga-me. Alguns têm dito que não devemos nos levantar contra estas decisões. É assim, ensinamos os miúdos em casa o que é que deve ser e depois eles têm forma de responder na escola. Bem, talvez isto possa funcionar com adolescentes, talvez, com miúdos que têm mais idade e capacidade para realmente perceber o ensino e não entrar em confusão e maior contradição mental quando a autoridade paterna em casa diz uma coisa e a autoridade do professor na escola diz outra. Mas será que temos então que aceitar isto calados, sem dizer absolutamente nada? Eu creio que não. Nós podemos preparar os nossos filhos em casa, mas nós devemos também levantar a nossa voz e falar. A Igreja Cristã verdadeira, genuína, bíblica na Europa está a caminho da perseguição. Em breve nós seremos taxados de intolerantes por causa do nosso anúncio claro. Textos bíblicos já estão a ser censurados e vão cada vez mais ser censurados. E nós precisamos perceber que isto é feito em nome de uma tolerância que é tudo menos tolerância, porque só tolera aquilo que é a sua posição. É tolerância forçada para que nós aceitemos a posição de uma pequena minoria como se fosse a grande maioria, e não é. E enquanto isso a maioria continua calada, continua silenciosa. Quando os discípulos de Jesus foram colocados diante de um grande desafio, de não darem testemunho a respeito de Cristo, para poderem sobreviver, a resposta deles foi: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Perguntaram às autoridades: o que é que vocês acham que é mais importante, obedecer a Deus ou aos homens? Esta é a posição estabelecida pelos apóstolos no início da Igreja. Esta é a posição da Igreja hoje. Nós, diante da escolha, iremos sempre escolher ouvir e obedecer a voz de Deus, através da sua revelação escrita. E nós iremos falar e continuar a anunciar aquilo que temos experimentado na nossa fé, temos visto e ouvido de forma clara de Deus nas nossas vidas.